Passo número 7 em direção à riqueza, parte 1, decisão. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maiores benefícios e lucros. A análise de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracasso revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 31 causas principais de fracasso. Procrastinação, o oposto da decisão, é inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar a decisões rápidas e definidas ao terminar de escutar este livro e estiver pronto a começar pondo em ação os princípios que ele descreve. A análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de $1 milhão revelou o fato de que todos eles tinham o hábito de chegar a decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se e quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápida e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram-lhe vasta fortuna, antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definida de Ford assumia as proporções de obstinação, mas essa qualidade é preferível à vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para suas necessidades são geralmente influenciadas com facilidade pelas opiniões dos outros. Permitem aos jornais e aos vizinhos mexeriqueiros que pensem por eles. Opiniões são os artigos mais baratos na Terra. Todos têm um conjunto de opiniões prontos a soltar em quem quer que as aceite. Se você se deixar influenciar por opiniões ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos na de transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia suas intenções ao começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, chegando a decisões próprias e seguindo-as. Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mente superior, e esteja seguro na seleção desse grupo, de que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia com seus propósitos. Amigos íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes por suas opiniões e às vezes através do ridículo, com intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo a vida inteira complexos de inferioridade, porque alguma pessoa bem-intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes a confiança através de opiniões ou do ridículo. Você possui cérebro e mente próprios. Use-os e chegue às suas próprias decisões. Se precisar de fatos ou dados de outras pessoas para possibilitar-lhe tais decisões, como provavelmente lhe acontecem muitas vezes, adquira os fatos ou garanta as informações de que precisa, sem alarde e sem revelar seus propósitos. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento, tentar dar a impressão de que têm mais conhecimentos vastos. Tais pessoas geralmente falam demais e ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito da decisão imediata. Os que falam demais fazem pouco mais do que isso.
Se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis. Como ainda revela seus planos e propósitos, as pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo, porque o invejam. Lembre-se também, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que tem vastos conhecimentos, você exibe seu estoque de conhecimento ou a falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe, geralmente, pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com as quais você convive estão, como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão tolamente. Que uma de suas primeiras decisões seja de conservar a boca fechada e os olhos e ouvidos abertos. Como lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte epigrama, em letras grandes, colocando-o onde você possa vê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre-o primeiro. É o equivalente ao dito: ações e não palavras são o que mais conta. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões, que foram os fundamentos da civilização, foram alcançadas à custa de grandes riscos, que muitas vezes significavam possibilidade de morrer. A decisão de Lincoln de lançar sua famosa proclamação da emancipação, que deu liberdade ao povo de cor dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato poria contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno, preferindo-o a transigir em sua crença pessoal, foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar 1000 anos e deu, aos que ainda não eram nascidos, direito à liberdade de pensamento e de palavra. A decisão do general Robert Lee, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi decisão corajosa, pois sabia que lhe poderia custar a própria vida e que certamente custaria muitas vidas humanas. A maioria de todas as decisões, no que concerne a qualquer cidadão americano, foi tomada em Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que sabiam traria liberdade aos americanos, ou então mandaria os 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele a grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas poucos compreendem a coragem que exigiu. Lembramos-nos da nossa história como nos foi ensinada, das datas e nomes dos homens que lutaram, de Valley Forge e de Yorktown. Lembramos-nos de George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade, muito antes dos exércitos de Washington alcançaram Yorktown. Chega a ser quase uma tragédia que os historiadores não se referissem, em absoluto, ao poder irresistível que deu origem à liberdade, a nação destinada a erigir novos padrões de independência para todos os povos da terra. Digo que é tragédia, porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo o indivíduo que supera as dificuldades da vida e força-a a pagar o tributo exigido. Passemos em revista, rapidamente, os acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, a 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se com os homens armados marchando em meio deles. Começaram a mostrar abertamente seu ressentimento, atirando pedras e epítetos aos soldados que marchavam, até que o comandante deu ordens de calar baionetas, avançar. A batalha começara. Terminou com a morte e ferimentos de muitos.
O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tomar ação decisiva. 2 dos membros da Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso. Uma decisão nas mentes de 2 homens pode ser chamada com propriedade de começo da liberdade, que agora nós, nos Estados Unidos, gozamos. Lembre-se também que a decisão dos 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Antes que a Assembleia fosse suspensa, Samuel Adams foi incumbido de visitar o governador da província e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita, as tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou aí. Causara uma situação destinada a mudar todo o rumo da civilização. Bom, ouvintes, este foi passo número 7 em direção à riqueza, decisão. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.